possamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas. Lucas capítulo 2, versículo 11 e versículo 12. Lucas 2, 11 e 12. Uma promessa de Deus em nossas vidas, que nem precisou a gente esperar tanto, veio primeiro que nós. E a alegria que temos em nosso coração é essa, é saber que o nosso Senhor tem nos agraciado com o seu poder e sua graça. Amém, meus amados? Amém. Lucas capítulo 2, versículo 11. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. Senhor, nós estamos aqui neste momento a ouvir a Tua palavra. Nós sabemos que o Senhor está ao nosso lado, a perdoar todos os nossos pecados. Nós pecamos hoje, Senhor. Nós pecamos ontem e certamente iremos pecar também amanhã. Mas, Senhor, tudo debaixo da Tua graça resplandece a Tua misericórdia. E por isso nos encontramos aqui a glorificar o Teu santo nome. Ser conosco mais uma vez a falar aos nossos corações através da Tua palavra. É uma bênção estar reunido para te bem dizer e te glorificar. Ser com a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos sentados. Irmãos, nós sabemos que Deus, do começo da história, começo de sua criação, Deus tem prometido grandes coisas para nós. E quando eu falo para nós, não é só para os crentes, mas por todo aquele que entrega a sua vida à mercê de Jesus. Nós sabemos que a raça humana ela veio a pecar. Nós sabemos que o castigo do homem era o inferno. Nós sabemos que o castigo dos pecadores será perverso. Mas em tudo, se nós olharmos do começo da história, da criação de Adão, da criação de Eva, saber que Deus ali tinha um plano para aquelas duas pessoas de ter a vida eterna. Mas em meio a tudo isso, o homem veio a cair no pecado, ou seja, na desobediência. Nós sabemos da história que Deus disse: olha, de toda árvore vocês podem comer, menos dessa que dá o conhecimento do bem e do mal. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais do jardim do Éden, veio a fazer com que a mulher viesse a pecar. E daí por diante a mulher a levar para o seu marido. O homem pecou, destituído ficou da graça de Deus, separado ficou da graça e resplendor do Senhor, merecia o sofrimento eterno, mas mesmo assim Deus teve a misericórdia. Mesmo assim, depois que aquele casal veio a pecar, Deus olhou para ele e viu que ele não tinha a capacidade de viver em plena comunhão com Deus. Deus ele observou do alto céu que não tinha como destruir e fazer novamente, pois pecaria novamente. Creio eu que a palavra, quando diz: olha, onde você está? Ele diz: nós escutamos a tua voz e nos escondemos. Mas por que vocês se esconderam? A gente estava nu e se escondemos diante da tua face. Quem te mostrou que estava nu? Comesse do fruto do conhecimento que eu te disse que não comesse. Trazido para nós hoje, nós sabemos que Deus tem colocado em nossa mente coisas agradáveis e Satanás tem colocado em nossa mente coisas para nos afastar da sua presença. Em meio a tudo isso, há um ciclo que, se nós não prestarmos atenção na nossa vida evangélica, a nossa queda está feita. Mas, irmãos, não é o contexto, vamos chegar lá. Mais na frente, Deus dá uma esperança de vida, uma esperança de salvação, uma esperança de remissão de pecados, ao dizer que do fruto da mulher virá o Salvador, do fruto da mulher virá o Redentor, aquele que vai pegar todos os nossos pecados, que pegou todos os nossos pecados e levou sobre si. A Bíblia nos ensina que Jesus nasceu do ventre de uma mulher, nasceu de uma mulher.
para trazer para nós a esperança de vida, para trazer para nós a esperança de estar em comunhão com Cristo Jesus. Muitos estão aí em pleno festevo, pensando que estão fazendo o correto, mas se você prestar atenção, é gente bebendo, é gente usando drogas, é gente fazendo coisas ilícitas. E em tudo isso, leva à depravação humana, deixando o homem longe cada vez mais de Jesus. Eles pensam que é o contexto certo em comemorar. Eles até mesmo têm um incentivo de não pecar, mas pecam. Têm um incentivo de não fazer coisas erradas, mas faz coisa errada. Nós sabemos que nós não devemos fazer coisas erradas, mas às vezes o nosso coração, o nosso desejo carnal fala mais alto e nós pecamos. A graça de Deus tem nos atingido de uma forma tão grandiosa, que se nós estamos aqui hoje, foi a sua misericórdia, em favor a nós pecadores. Deus diz, olha, eu enviarei o Salvador, eu enviarei aquele que vos resgatará, trará paz, trará um caminho de luz, um caminho de misericórdia para cada um de vocês, para cada um de nós. Aí Lucas nos diz, olha, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Foi uma promessa de Deus na vida da gente? Foi uma promessa de Deus na vida daquele pessoal? Foi uma promessa de Deus na vida humana? Foi. Tudo que Deus prometeu em tua vida, Deus não cumpriu? Tudo que Deus fez em tua vida, Deus disse, olha, você vai ter isso, você vai acontecer isso. Mas irmãos, às vezes nós não sabemos dar ouvido à palavra do Senhor. Às vezes nós não sabemos nem mesmo caminhar corretamente nos caminhos, nos preceitos do Senhor. Em todo esse ano, se você prestar atenção, teve coisas que aconteceram em sua vida para que você se afastasse da presença de Deus. Em todas as coisas que aconteceu, até mesmo você pensou em desistir. Mas quando nós voltamos ao texto, capítulo 2, versículo 7, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Mais uma vez a palavra de Deus nos mostra que às vezes não há espaço para nós, não há espaço para Jesus em nosso coração. Às vezes nós queremos fazer o que vem à nossa mente. Se alguém te machucou, você quer machucar da mesma forma. Mas se Jesus vivesse em você, como Paulo assim o fez, e como Paulo assim o disse, não sabeis que vós sois templo e morada do Espírito Santo? Paulo está dizendo, olha, se Deus habita em você, se o Espírito Santo habita em você, por que fazeis tais coisas? Por que fazeis isso? No momento em que Jesus nasceu, no momento em que a sua mãe Maria procurou um lugar para que ele nascesse, não havia lugar para Jesus. Não houve lugar para Jesus naquele momento. Daí por diante, os seus pais procuraram um lugar para que houvesse o parto. E Jesus nasceu em meio aos animais. Se você prestar atenção no começo, na história de Noé, Deus ele enviou um homem chamado Noé, pecador também, mas Deus achou graça nele. E fez com que ele não fizesse só a arca, mas também evangelizasse aquele povo. Trouxesse para aquele povo que haveria de vir um grande dilúvio. E mais uma vez na história, mostra que os animais deu mais ouvido que é os homens. Que os animais escutou mais do que o homem escutou a voz de Deus. Se você prestar atenção, Noé ele evangelizou a todo aquele povo naquele lugar. Mas o povo o taxaram como um louco. O povo não quiseram ouvir Noé como um pregador da palavra de Deus. O povo não olhou para Noé como uma pessoa que pudesse trazer a salvação iminente naquele momento. Se foi Deus que escolheu aquele homem, então Deus quis fazer o melhor para aquela nação. Mas deram ouvido ao pecado, aos deleites humanos, ao castigo. Se você prestar atenção, o pecado tem uma cara de aparência boa. O pecado traz para você um gosto que ao seu paladar pode ser maravilhoso, mas ao fim dele pode ser amargo.
trazer destruição para a nossa própria alma. No versículo 16 do capítulo 2, foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Versos 20, voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus, por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes foi anunciado. O sentido do Natal é isso: anunciar, mostrar, dizer, pronunciar as verdadeiras solenidades de Cristo Jesus. Irmãos, em nossa vida, o próprio Deus tem a nos falar. Em nossa vida, o próprio Deus tem a nos dizer. No versículo ainda 11, se você olhar depois do Salvador, que é Cristo, o Senhor, Lucas ele deixa claro para você: olha, não sou eu, não são os apóstolos, não vai ser esse, não vai ser aquele, mas o Salvador vindo da mulher é Cristo, o Senhor. E trouxe para nós a vivez de estar feliz ao lado de Jesus. Irmãos, esse bebê ele não se tornaria rei e salvador. Ele nasceu rei e salvador. A promessa é a nós pecadores a remissão de pecados. Jesus ele não nasceria rei, ele era rei, ele é rei. Jesus ele não ia nascer salvador, ele nasceu sendo o Salvador. Ele nasceu sendo aquele que remiria os nossos pecados. E como o pastor tinha lido aqui mais cedo, em Isaías capítulo 6, versículo 9, porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu. Deus ele olha para nós como pessoas que não tinham como se chegar até ele sozinho. Deus ele olha para nós e vê em nós uma pessoa sem capacidade de chegarmos só até Cristo. É preciso que ele envie o seu filho, é preciso que ele envie aquele que nos ajudaria, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso. Deus tem sido maravilhoso para nós, Deus tem sido maravilhoso para cada um de nós. Só basta você olhar para dentro de si e ver em que ele foi maravilhoso. Deus ele tem sido conselheiro em nossas vidas. Deus ele tem falado em nossos corações, e muitas vezes nós não sentimos a presença de Deus em nosso meio. Deus ele é forte, é um Deus forte, é aquele que vai adiante de cada um de nós, é aquele que remiu, é aquele que mostra o seu poder. E quando tudo e todas as coisas se levantam diante a esse Deus, ele mostra que é um Deus forte em nossa vida. Ele é Pai da eternidade. Até mesmo antes de o mundo existir, ele já existia. Até mesmo antes do mundo ser o que é, Deus, ele já estava presente na vida de cada um de nós. Ele é o príncipe da paz. Irmãos, você viu Jesus a levantar espada, você viu Jesus levantar exércitos para guerrilhar. Quando Pilatos chegou até Jesus e disse: és tu o rei dos judeus? Ele disse: sim, dos judeus, mas não daqui, porque se eu fosse rei da terra, eis que os meus servos batalharão para que o meu reino seja próspero. Em tudo e em todas as coisas Deus mostrou o seu preceito na vida de seu filho Jesus. Em tudo e todas as coisas Deus tem mostrado o seu valor nas pequenas coisas que nós temos em nosso meio. Um livramento, uma bênção, um cuidado. Deus tem mostrado tudo e em todas as coisas. E no capítulo 18 do livro de Salmos, versículo 2, nos diz: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Mais uma vez, Davi nos mostra que Deus enviaria o seu filho Jesus para morrer em nosso lugar. Irmãos, a palavra morrer para nós às vezes nos assusta. Você pode prestar atenção. Quando tem alguém que está com enfermidade à beira da morte, todos nós sabemos da notícia: eita, irmão tá, caso sério. Olha,
é triste, mas esse irmão parece que se alegra mais ainda na presença do Senhor. Esse irmão ele procura mais a presença de Deus. Esse irmão ele corre mais para perto de Jesus, para perto de Deus. Mas no versículo 12, e isto vos servirá de sinal. O nascimento de Jesus servirá de sinal para nós. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. Veja bem, um só ponto. Isso será por sinal. Deus, ele quer salvar a raça humana. Deus, ele não quer perder nenhum. Por que Deus não quer perder nenhum? Deus, ele pagou um alto preço, um alto preço, um valor extremo, um valor que para nós não tem como ser calculado. Deus envia o seu filho, o seu único filho. É preciso que ele se faça carne, nasça de uma mulher, nasça de uma virgem, nasça do fruto de uma mulher, para que se cumprisse a promessa em que Gênesis capítulo 13, versículo 15, assim profetizava pela boca de Deus, que nasceria um vindo filho de mulher, para morrer pelos vossos pecados. Mas Satanás assim iria ferir o calcanhar de Jesus, que isso aconteceu na cruz do Calvário. Esse menino Jesus, ele nasceu do ventre de uma mulher. Esse menino Jesus, ele nasceu na comunhão daqueles pais. Esse menino Jesus, ele mostrou o seu caráter como filho de Deus, como o próprio Deus em carne. Esse menino Jesus, ele cresceu na graça do Senhor Jesus, a sua própria graça, na graça de Deus Pai, e mostrou o seu valor para todo aquele que confiasse nele, não perecesse, como diz João capítulo 3, versículo 15, mas tivesse a vida eterna. Todo aquele que confia nesse menino que nasceu e se tornou homem, e aos 33 anos e 6 meses chegou a falecer na cruz do Calvário, esse menino, agora homem, tem o poder de te livrar, de me livrar, e livrar todos que nele confiam, do lago de enxofre, de fogo, do inferno. Muitos não confiam nessa simples palavrinha, inferno. Mas quando a vida dessas pessoas que não acreditam nisso está indo de mal a pior, eles são os primeiros a dizer: a minha vida está com o inferno. Se você acha que o inferno é aqui, se prepare, porque o inferno não é isso. Muitos entram em vários presídios, em delegacias, em hospitais, em macas de hospitais, e diz: isso é o inferno. Não é o inferno, porque ali você vai sair, você vai ter uma nova chance, e quem está no inferno não tem a chance de sair de lá, pois o próprio Lucas também já tem nos demonstrado que não tem como isso acontecer. Mas esse Jesus deu a sua vida para que nós estivéssemos aqui. Esse Jesus, quando nasceu, esse Jesus sofreu no seu nascimento, porque nem na hospedaria havia lugar para que ele nascesse. Foi preciso que ele nascesse numa estibaria, numa manjedoura. Esse Jesus, ele sofreu perseguição de morte. Esse Jesus, ele foi guardado porque não era chegado o seu momento ainda. Deus está no controle da sua vida. Deus tem mostrado para você o seu imenso poder. Se Deus fez acontecer em sua vida, glorifica a Ele, porque Ele é que está remindo os passos da sua vida. Se Deus te prometeu, é porque Ele vai cumprir. Deus, Ele prometeu: olha, eu enviarei o meu filho, eu enviarei aquele fruto da mulher, para que todo aquele que nele confie não venha a perecer, mas tenha vida eterna. E Jesus, Lucas nos mostra que ele nasceu em uma manjedoura, visto pelos pastores e anunciado em Belém. Mas a sua anunciação trouxe a sua perseguição, e com isso foi preciso que Deus agisse mais uma vez. Irmãos, pelas nossas próprias forças, nós não estaríamos aqui hoje. Pela nossa própria vontade, nós estaríamos em nossas casas. João, ele tem uma coisa a nos dizer: olha, Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para nós é um texto gravado em nossa mente, mas veja bem, qual é o pai hoje, com tanto sofrimento que José e Maria passaram? Esses pais, eles deviam amar muito o seu filho Jesus.
tão provável que na morte de Jesus na cruz do Calvário, a sua mãe Maria sofreu bastante. Qual pai hoje tem essa noção que dá a vida do seu filho por um pecador? Irmãos, quando a gente sabe que tem uma pessoa errando, tem uma pessoa pecando, a nossa vontade é de fazer o mal contra essa pessoa. Esses dias pulou um rapaz lá em casa que o sangue do homem ferve mesmo. A minha vontade que teve foi de fazer justiça com as próprias mãos. Imagina você dormindo em sua cama, um cara pula no seu quintal e de repente a mulher começa a gritar, esse cara ele pula em sua janela e cai dentro do seu quarto. No momento o sangue ferveu e o que veio à minha mente é fazer o errado mesmo, fazer o mal mesmo, proteger a minha família. Você acha que Maria não quis proteger a Jesus? Mas a promessa de Deus foi que esse menino viesse. A promessa de Deus foi que esse menino crescesse em saúde. A promessa de Deus foi que esse menino se tornasse homem, pregasse o Evangelho, o reino de Deus, a vinda dele novamente. E tudo isso ele cumpriu. A promessa de Deus foi que cada um de nós que estivéssemos e que estamos aqui hoje, o recebesse com o nosso coração quebrantado. A promessa de Deus através de Jesus foi que nos salvasse do pecado deste mundo, das trevas desse mundo. Mas nós, pelas nossas próprias forças, Deus viu que nós não teríamos a coragem de chegarmos até Ele. Ele chegou até nós. E Ele mesmo nos diz que não foi nós que escolheu a Ele, mas foi Ele que escolheu a cada um de nós. Não para que eu e nem você se gloriassem, pois a glória é de Deus. E se nós estamos aqui hoje com a graça de Deus em nossa vida, Deus te prometeu um presente imenso. Eu não estou falando de bens materiais. Deus te prometeu a vida eterna. Em João capítulo 14, versículo 1 diz: eu não situo no vosso coração, eis que eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja vós também. Tomé ele pergunta: Senhor, qual o caminho? Como saberemos o caminho? Para onde nós iremos? Jesus diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus, depois que ele é crucificado, que Tomé desacreditou, não quis acreditar na promessa de Deus, diz: eu só acreditarei se eu tocar em suas feridas. Do nada Jesus aparece. Ele não toca só nas feridas, mas também no seu lar. Com tudo isso, antes mesmo, os discípulos de Jesus quis se afastar, se esconder. Mas, mais uma vez, Deus mostra o seu poder através da sua graça. Se você acha que Deus não tem te amado ou te protegido, olha onde você está hoje. Se você acha que Deus não tem te dado aquilo que você merece, olha o que Ele já fez por você. Se você acha que foi em vão a morte de Jesus na cruz, você tem que se converter. Se você está glorificando a Deus de forma errada, volta a glorificar da forma correta. Deus quer o melhor e quer te dar o melhor. Ele já fez o melhor por você. Abre o teu coração. Sente Cristo entrar e veja a glória de Deus emanar da cruz do Calvário. O sangue de Jesus te comprou e te resgatou. Aquele menino que nasceu naquela manjedoura, aquele menino que sofreu perseguição, que se tornou um homem morto na cruz do Calvário por nós, ele hoje é rei e reina nos altos céus, ao lado de Deus Pai. Está a nos proteger e a nos dar o melhor para cada um de nós. Que Deus seja glorificado nas alturas.